E se a resposta que você está buscando para esse momento da sua vida estiver escondida em um versículo esquecido, escrito há milhares de anos? Quantas vezes você já desejou que alguém simplesmente dissesse o que fazer? Que uma voz do céu te orientasse dizendo: esse é o caminho, siga por aqui? Em um mundo barulhento, cheio de opiniões e conselhos vazios, a alma clama por direção, por clareza, por sabedoria. E talvez, neste exato momento, você esteja se sentindo assim, cercado por dúvidas, carregando decisões que parecem grandes demais para suportar sozinho. Mas, e se eu te dissesse que há um livro inteiro dedicado a isso? Um tesouro escondido bem no meio das Escrituras, cuidadosamente posicionado para guiar aqueles que desejam viver com sabedoria. Esse livro se chama Provérbios. Você pode estar enfrentando dilemas familiares, dificuldades financeiras, conflitos internos ou até crises na fé. E a verdade é que a vida, com todos os seus desafios e incertezas, muitas vezes nos empurra para decisões precipitadas, baseadas na emoção, no medo ou na lógica limitada do nosso próprio entendimento. Mas há um convite direto da parte de Deus para você hoje. Volte-se à sabedoria que vem do alto. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. Uma jornada profunda e reveladora pelo livro de Provérbios. Não apenas para aprender com ele, mas para ser transformado por ele. Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas e lições morais. É um manual prático de vida. É a voz da sabedoria gritando nos becos da alma, dizendo: pare de andar sozinho, pare de tropeçar no escuro, ouça o conselho do alto. Cada versículo de Provérbios carrega o peso da eternidade, mas fala diretamente aos dilemas do nosso dia a dia. Ele trata do que ninguém vê, das intenções do coração, das escolhas silenciosas, da forma como tratamos as pessoas, como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com os relacionamentos e principalmente com Deus. E é aqui que a verdadeira transformação começa. Quando permitimos que a palavra de Deus não apenas seja ouvida, mas internalizada. Quando o conselho de Deus se torna a bússola que orienta cada passo. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa não é uma sugestão religiosa, é uma revelação profunda. É uma chave espiritual, capaz de destrancar caminhos que estavam trancados há anos. Quando você aprende a confiar verdadeiramente em Deus e abandona o vício de depender apenas da lógica, algo sobrenatural acontece. O caos se organiza, os caminhos tortos são corrigidos e a paz ocupa o lugar da ansiedade. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por Provérbios, como quem atravessa um jardim repleto de pérolas escondidas. A cada passo, a cada versículo, você será desafiado a enxergar a vida sob outra perspectiva. Uma perspectiva não moldada pela cultura ou pelos sentimentos, mas pela sabedoria que vem do próprio coração de Deus. Aqui, você não vai ouvir apenas palavras. Vai experimentar revelações. Vai entender por que muitas áreas da sua vida estagnaram. Vai perceber por que certos padrões se repetem. E mais, vai receber direção para romper com tudo isso e viver de forma mais leve, mais sábia e mais profunda com o Senhor. Essa não será apenas mais uma mensagem. Será uma convocação divina para uma vida guiada por propósitos e decisões que agradam ao céu. Se você está cansado de agir por impulso, se já se frustrou por confiar em conselhos humanos, se sente que precisa urgentemente de direção para a sua vida, então essa é a resposta que você tanto buscava. Deus está usando esse momento agora. Sim, esse exato momento em que você decidiu clicar nesse vídeo para te realinhar com os caminhos dele.
para te lembrar que você não foi criado para viver guiado pela confusão, mas pela luz da sabedoria eterna. E Provérbios é essa luz. Uma luz que ilumina decisões, que confronta o orgulho, que quebra cadeias emocionais, que expõe a insensatez disfarçada de boas intenções e que sopra vida sobre os ossos secos da dúvida e da incerteza. A sabedoria que você precisa não está no próximo vídeo viral, nem no conselho do amigo mais bem-intencionado. Está nas Escrituras, está no temor do Senhor. Está em cada versículo desse livro, que hoje começa a ser desvendado diante de você. Por isso, fique comigo até o fim deste vídeo. Não apenas como um espectador, mas como alguém disposto a ser tocado, confrontado, curado e transformado. Porque Deus tem algo específico para te dizer. Ele te trouxe aqui não por curiosidade, mas por propósito. A sua alma não precisa mais vagar em círculos. A sua mente não precisa mais viver confusa. O seu coração não precisa mais ser dirigido pelo medo. Há sabedoria disponível, a paz reservada, e há um novo começo esperando por você. Este é o início de algo maior. Então respire fundo, abra o coração e venha comigo. Hoje vamos mergulhar juntos no livro de Provérbios, e se você permitir, nunca mais vai enxergar a vida do mesmo jeito. Confia no Senhor de todo o teu coração. Que frase poderosa, profunda e ao mesmo tempo desafiadora. No versículo que fundamenta esta mensagem, Deus nos oferece um princípio espiritual que tem o poder de mudar não só a forma como vivemos, mas também a forma como decidimos, reagimos, enfrentamos as adversidades e conduzimos cada aspecto do nosso cotidiano. A sabedoria revelada aqui em Provérbios 3, 5, 6 não é apenas uma orientação teórica ou religiosa. É um chamado divino para viver de maneira prática e radicalmente diferente da lógica humana. É um convite à confiança total e não parcial em Deus. É uma convocação espiritual que confronta o orgulho, a ansiedade e a autossuficiência que tantas vezes nos dominam. Mas o que significa, de fato, confiar no Senhor de todo o coração? Não se trata de um sentimento raso, nem de uma fé ocasional que se manifesta apenas nos momentos de culto ou quando tudo vai bem. Confiar no Senhor de todo o coração é um posicionamento profundo da alma. É entregar o controle. É aceitar que nem sempre vamos entender os caminhos de Deus, mas ainda assim escolher caminhar por eles. É um tipo de fé que sobrevive ao silêncio de Deus, à espera, às perdas, às orações não respondidas do nosso jeito. É aquela confiança que diz: mesmo quando não vejo, eu sei que Ele está agindo. E essa confiança não nasce do nada. Ela é construída com base na intimidade, na palavra, na oração e principalmente na prática diária da rendição. O versículo continua: e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa segunda parte é talvez a mais confrontadora, porque somos ensinados desde cedo a confiar em nossa lógica, nosso raciocínio, nosso intelecto. E de fato Deus nos deu a capacidade de pensar, avaliar, planejar. Mas aqui ele deixa claro: não confie apenas na sua mente. Seu entendimento é limitado. Sua visão é curta. O que parece certo aos seus olhos pode ser um caminho de dor. Quantas vezes você tomou decisões baseado no que parecia seguro, viável, lógico, e depois se arrependeu profundamente? Quantas vezes achou que estava tudo sob controle, mas descobriu que suas escolhas te levaram à exaustão, à ansiedade, ao vazio? Essa exortação de Provérbios é um alerta contra o orgulho disfarçado de prudência. É como se Deus dissesse: filho, pare de tentar controlar tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar em mim. E isso é profundamente libertador,
porque na prática o nosso entendimento é frágil. É afetado pelas emoções, pelas experiências passadas, pelos traumas, pelas pressões externas. Quantas pessoas hoje estão exaustas tentando ser fortes o tempo todo? Tentando sustentar a família sozinhas, tomar decisões profissionais sozinhas, lidar com a dor sozinhas. A sabedoria de Provérbios é um chamado ao descanso. Deus não te criou para carregar esse peso. Ele quer ser a fonte da tua direção. A próxima parte do versículo diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. E aqui está o segredo para uma vida verdadeiramente guiada por Deus. Não é reconhecer o Senhor apenas no culto, ou apenas quando tudo dá certo. É reconhecê-lo em todos os caminhos. Nos dias bons e nos dias maus, nas escolhas grandes e nas pequenas, nas áreas espirituais e também nas emocionais, familiares, financeiras, profissionais. Reconhecer Deus é chamar por Ele antes de decidir. É perguntar: Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? É buscar a paz de Deus antes de fechar um negócio, de entrar num relacionamento, de dar uma resposta impulsiva. É olhar para o céu e dizer: eu só quero andar onde o Senhor me permitir andar. E essa parte do versículo não é um pedido, é uma instrução. Deus não quer ser lembrado só nos momentos de crise. Ele quer fazer parte da sua rotina, do seu dia, das suas conversas. Quantas decisões difíceis seriam evitadas se você tivesse perguntado a Ele antes? Quantos conflitos familiares não teriam acontecido se você tivesse parado por 2 minutos e dito: Deus, me dá sabedoria agora. O reconhecimento de Deus nos caminhos é mais do que oração, é dependência. É entregar o volante e dizer: Senhor, dirige, eu confio. E então vem a promessa: de Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a resposta de Deus para quem escolhe confiar, para quem se rende, para quem reconhece. Ele promete que vai endireitar o que está torto. Ele promete que vai organizar o que está bagunçado. Ele garante que vai alinhar seus caminhos com os propósitos eternos. E aqui está a beleza dessa promessa: não depende de você consertar tudo. Depende de você confiar, porque o que é impossível para você é simples para Ele. Quando você entrega sua vida, seus relacionamentos, sua família, sua saúde, suas finanças nas mãos de Deus, Ele começa a fazer aquilo que você tentou e não conseguiu. Talvez você esteja enfrentando um momento de dúvida hoje. Pode ser que esteja à beira de uma decisão que vai mudar o rumo da sua história. Ou talvez esteja se sentindo perdido, tentando encontrar sentido em meio a dores que ninguém vê. Saiba que Provérbios 3, 5, 6 não é apenas um versículo bonito para se colocar na parede. É uma chave espiritual, uma direção clara para quem está cansado de tropeçar, de errar, de recomeçar sempre do zero. É um caminho para a paz que você tanto busca. É uma resposta para a ansiedade que te consome. É o remédio para a sobrecarga que a vida tem colocado sobre seus ombros. Confiar em Deus com todo o coração não é fácil. Requer prática, requer entrega diária, requer abrir mão do controle. Mas eu te garanto, é o caminho mais seguro que você pode trilhar. A sabedoria de Provérbios não falha, porque ela vem do coração do próprio Criador. E Ele não deseja que você viva guiado pelo medo, pela dúvida ou pela lógica humana. Ele quer te dar uma nova rota, uma rota de paz, uma rota de propósito, uma rota onde, mesmo que as curvas da vida venham, você estará firme, porque quem está no comando é o Senhor. Por isso, neste vídeo, eu te convido a dar esse passo. Feche os olhos da lógica e abra os olhos da fé. Confie, reconheça Deus em tudo. Não apenas nos momentos espirituais, mas nas pequenas decisões do dia. E então, assista.
porque Ele vai endireitar seus caminhos. Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai surpreender você, porque essa é a promessa, e o nosso Deus é fiel para cumpri-la. Em Provérbios, a sabedoria é descrita não como acúmulo de conhecimento, mas como temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Esse versículo nos lembra que a verdadeira inteligência não está em saber tudo, mas em reconhecer que não sabemos nada sem Deus. O primeiro passo rumo à sabedoria é quebrar o orgulho disfarçado de autossuficiência. E esse é um processo doloroso, porque o coração humano resiste a depender de alguém, até mesmo de Deus. Mas a sabedoria de Provérbios nos convida à humildade. A vida se torna mais leve quando você não precisa fingir ter todas as respostas. Quando você aceita que a vontade de Deus é mais segura que a sua lógica. Esse pilar é um chamado ao esvaziamento do eu, à rendição, à entrega, à escuta. Em vez de correr em busca de atalhos, pare, silencie e diga: Senhor, fala. Eu quero aprender a viver pela tua sabedoria e não mais pelas minhas reações impulsivas. Há pessoas adoecidas, não por falta de fé, mas por excesso de orgulho. Estão sobrecarregadas tentando controlar tudo. E Provérbios vem como um alívio, um convite a sair do volante e deixar Deus guiar. A sabedoria começa quando o orgulho termina. Uma das marcas mais fascinantes do livro de Provérbios é que ele não fala de teorias inalcançáveis, mas de atitudes simples, que podem ser aplicadas hoje mesmo. É sabedoria para o agora, para o cotidiano. Ele fala sobre como tratar o próximo, como usar as palavras, como administrar o dinheiro, como evitar brigas desnecessárias, como honrar os pais, como não se deixar seduzir pela aparência do mal. Tudo isso está em Provérbios, e isso nos mostra algo importante. Sabedoria não é saber, é fazer. Não adianta conhecer versículos se suas atitudes não refletem esse conhecimento. O tolo ouve e esquece, o sábio ouve e pratica. Por isso, se você quer viver guiado pela sabedoria divina, comece pelas coisas pequenas. Perdoe quem te feriu, fale menos e ouça mais. Fuja das conversas destrutivas, organize suas finanças com honestidade e, acima de tudo, coloque Deus como centro da sua rotina. Não existe vida sábia onde Deus é apenas um acessório espiritual. Ele precisa ser o centro. A sabedoria de Provérbios é uma chave que abre portas quando colocada em prática. Ela cura lares, reconstrói relacionamentos e impede decisões impensadas. Por isso, ao estudar esse livro, pergunte sempre: o que posso mudar hoje com isso? Esse é o segredo. A sabedoria de Deus nos protege de dores desnecessárias. Muitos dos sofrimentos que enfrentamos não vieram porque Deus quis nos provar, mas porque nós ignoramos os alertas dele. Quantas vezes Deus já tentou falar com você antes de uma queda? Quantas vezes você sentiu aquela inquietação no coração, aquela voz suave dizendo: não vá por esse caminho, e mesmo assim insistiu? A sabedoria é o escudo que Deus nos dá para nos proteger antes do impacto. Provérbios está repleto de alertas sobre caminhos perigosos, más companhias, decisões impulsivas, orgulho, preguiça, ganância, desejos destrutivos. E o Senhor, como um pai amoroso, deixou esse mapa espiritual para dizer: evite isso, e você evitará lágrimas lá na frente. A sabedoria nos salva de erros, de relacionamentos tóxicos, de vícios, de ciladas emocionais. Por isso, Provérbios não é um livro opcional, é essencial. E se você o abraçar com seriedade, a sua vida tomará uma nova rota. Deus vai te mostrar o que precisa ser evitado. Vai te ensinar o que vale a pena manter.
e vai moldar o seu discernimento para que você veja além das aparências. Em um mundo onde tudo é rápido, raso e impulsivo, ser uma pessoa sábia é um ato de resistência espiritual. É escolher o caminho estreito. É ouvir Deus antes de ouvir o mundo. E esse é o caminho da paz verdadeira. Você ouviu a mensagem, sentiu o impacto da palavra, reconheceu a verdade de Deus ressoando dentro do seu coração. Mas agora vem a pergunta que realmente transforma. Como aplicar tudo isso de forma prática? Como sair deste vídeo e realmente viver Provérbios 3, 5, 6 com autenticidade e entrega? A resposta começa com uma decisão simples, porém poderosa. Decida hoje colocar Deus no centro de tudo. Não apenas como um refúgio em momentos de crise, mas como a base de cada passo, cada palavra, cada pensamento. A sabedoria do livro de Provérbios não foi escrita para ser apenas admirada. Ela foi escrita para ser praticada. E você pode começar agora mesmo. Hoje, ao sair de casa, olhe para o céu e diga em voz baixa, mas com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, eu confio em Ti. Eu não vou caminhar baseado apenas no que vejo. Me guia. Esse simples ato de reconhecimento já muda tudo. Ele muda a sua postura. Ele prepara o seu espírito. Ele convida o próprio Deus a caminhar com você desde o primeiro passo do dia. Na sua oração de agora, sim, agora mesmo, fale com Deus sobre os caminhos que você ainda não entregou. Talvez você tenha confiado a Ele sua fé, mas ainda carrega nas próprias mãos suas finanças. Talvez confia suas palavras, mas ainda toma decisões amorosas sem consultá-lo. Talvez diz que confia, mas vive ansioso, porque no fundo ainda quer manter o controle de tudo. Hoje é o dia de soltar, de entregar, de abrir mão. Na sua oração diga: Deus, eu te reconheço nos meus caminhos. Me ensina a não me apoiar apenas no que penso. Dirige a minha vida. E não pense que aplicar Provérbios 3, 5, 6 é apenas espiritual. É também muito prático. Aqui vão atitudes concretas que você pode começar a viver a partir de hoje. Antes de tomar qualquer decisão, ore. Pode ser uma decisão pequena, como responder a uma mensagem, ou uma grande, como mudar de emprego. Treine o seu espírito a não agir por impulso. Ao receber uma proposta, antes de aceitar ou recusar, diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Esse simples hábito pode impedir muitos erros e abrir portas que a sua lógica jamais imaginaria. Anote os caminhos que você tem seguido sem consultar Deus. Pegue um caderno ou o bloco de notas do celular. Escreva: áreas em que preciso confiar mais em Deus. Liste com honestidade. Vida sentimental, ansiedade, decisões familiares, futuro dos filhos, planos financeiros. Depois, em oração, entregue uma a uma nas mãos dele. Diga: Senhor, essa área aqui eu sempre tentei controlar sozinho, mas hoje eu reconheço que o teu caminho é melhor. Faça isso todos os dias. A entrega diária constrói uma fé sólida. Cultive silêncio interior para ouvir a direção de Deus. Vivemos bombardeados de vozes, redes sociais, opiniões, distrações. Às vezes, Deus já está falando, mas o barulho da nossa alma não deixa a gente escutar. Separe 5 minutos do seu dia, de manhã, no almoço ou antes de dormir, apenas para silenciar. Respire fundo. Medite em Provérbios 3, 5, 6. Feche os olhos e diga: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Você vai perceber que muitas respostas não virão da agitação, mas do silêncio. Pratique a humildade nas suas relações. Reconhecer Deus em todos os caminhos também significa agir com sabedoria nos relacionamentos. Antes de discutir, ore. Antes de julgar, pense. Antes de gritar, ouça. Antes de decidir por impulso, lembre-se: nem tudo que parece certo aos meus olhos é o que Deus quer.
A sabedoria de Provérbios te chama a ser prudente com as palavras, lento para a ira, rápido para ouvir e misericordioso no trato com os outros. Hoje, ao conversar com alguém difícil, repita em silêncio: Senhor, me ajuda a responder com sabedoria. Substitua o medo pela confiança. Quando o medo bater, e ele vai bater, responda com fé. Quando o boleto vencer e o salário faltar, diga: Senhor, eu confio em Ti. Quando a resposta do médico for difícil de engolir, repita: eu não entendo tudo, mas confio no Senhor com todo o meu coração. Você vai ver, o medo não some do nada, mas a confiança em Deus o enfraquece até ele perder o poder sobre você. Transforme o versículo em oração diária. Comece o dia orando Provérbios 3, 5, 6. Senhor, eu confio em Ti, dirige meus caminhos. Essa pequena prática vai te lembrar todos os dias que você não está sozinho, que o Deus que criou o universo está endireitando suas veredas, mesmo que você não perceba ainda. Ensine alguém a fazer o mesmo. Sabedoria compartilhada é sabedoria multiplicada. Fale com seus filhos sobre o que você aprendeu. Mande esse versículo para um amigo que está perdido. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive ansioso. Diga: esse versículo mudou minha forma de enxergar a vida. Pode mudar a sua também. Você não precisa mais viver pela força dos seus braços, nem tomar decisões sozinho no escuro, nem carregar o peso de querer entender tudo. Hoje você pode descansar, respirar fundo, entregar, confiar. A sabedoria de Provérbios está agora em suas mãos. Ela bateu à sua porta. E agora você decide: vai continuar confiando só em si mesmo? Ou vai reconhecer Deus em cada passo? A escolha é sua, e a promessa é dele, e ele endireitará as tuas veredas. Talvez seja agora que você decida entregar de uma vez por todas o controle da sua vida nas mãos do único que sabe exatamente para onde te levar. Talvez hoje, neste exato instante, Deus esteja te dando uma chance de parar de correr em círculos e começar a andar em linha reta, na direção do propósito dele para a sua vida. E essa direção começa com uma escolha: confiar. Você não precisa mais viver desconfiado, ansioso, sobrecarregado com a responsabilidade de entender tudo. Você só precisa confiar, porque Deus é o começo, o meio e o fim. Ele estava lá quando tudo começou. Ele está aqui agora, mesmo quando tudo parece confuso. E Ele já está no seu amanhã, abrindo caminhos onde você ainda só enxerga portas fechadas. Deus é fiel. Ele não falha. E quando você entrega os seus caminhos a Ele, quando reconhece a sua presença até nos detalhes mais simples, Ele endireita as veredas. Ele traz ordem ao caos. Ele transforma a tempestade em testemunho. Confiar em Deus é o caminho mais seguro. Mesmo quando você não entende, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Porque a fé não se baseia no que você vê, mas no Deus em quem você crê. O mesmo Deus que escreveu Provérbios 3, 5, 6 está dizendo agora: filho, filha, só confia. Deixa eu guiar. Eu cuido de você. Então, antes de sair deste vídeo, respire fundo e declare com toda a sinceridade do seu coração: Deus, eu confio em Ti, conduz meus caminhos. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma semente de transformação. E acredite, essa simples decisão pode mudar tudo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração completamente rendido. Eu reconheço que por muitas vezes tentei conduzir minha vida com as minhas próprias forças. Confiei demais na minha lógica, me apoiei no meu próprio entendimento e esqueci que o Senhor é o único que vê o fim desde o começo. Hoje, Pai, eu me prostro diante de Ti e Te entrego não apenas palavras, mas a minha alma, o meu caminho, as minhas decisões, os meus medos e tudo o que está fora do meu controle.
Eu te peço, Senhor, que me ensine a confiar de todo o meu coração, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando a resposta parecer distante, mesmo quando a tempestade gritar mais alto que a esperança. Me ajuda a descansar no teu cuidado, a reconhecer o teu agir em cada detalhe do meu dia. Dirige os meus passos, Senhor. Me livra dos atalhos perigosos, me afasta das armadilhas do inimigo e endireita todas as veredas tortas da minha vida. Que os meus caminhos estejam alinhados com os teus propósitos. Senhor, eu coloco diante de ti a minha família. Abençoa cada vida que eu amo. Envolve meu lar com a tua proteção, derrama a tua paz nos corações, restaura os vínculos, cura as feridas ocultas. Que haja amor onde hoje há silêncio, que haja unidade onde há divisão. Que a tua presença seja o alicerce da minha casa. Cuida da saúde física e emocional dos meus familiares. Senhor, entra com cura onde há dor, com milagre onde há diagnóstico, com consolo onde há cansaço. Eu também te entrego, Pai, o meu dia, as próximas horas, os encontros, as palavras, os pensamentos, os caminhos. Guia-me em tudo. Me livra da distração, da pressa, da ansiedade, da confusão. Me ajuda a ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Que eu não me precipite, que eu não decida por medo, que eu não caminhe sozinho. Que cada passo que eu der esteja debaixo da tua vontade e que o teu Espírito Santo me mostre o caminho a seguir, mesmo quando for difícil, mesmo quando for diferente do que eu imaginava. Obrigado, Senhor, por tua paciência comigo, por me amar mesmo quando eu tento controlar tudo sozinho. Obrigado por nunca me abandonar, mesmo quando eu me afasto. Hoje eu declaro com fé: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha direção, o Senhor é o centro de tudo. E mesmo que eu não entenda o amanhã, eu escolho confiar em Ti, porque sei que Tu és fiel. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Conduz-me conforme a Tua sabedoria. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te tocou, leve-a a outras vidas. Clique no botão de curtir e se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações que hoje precisam ouvir o que Deus tem a dizer. Essa é uma forma simples, mas poderosa, de ser instrumento nas mãos do Senhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um momento de dúvida, ansiedade ou solidão. Pode ser que essa palavra seja a resposta de oração que essa pessoa esperava há tempos. E antes de sair, eu quero te convidar a continuar conosco. O próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela foi preparado com o mesmo cuidado, com a mesma unção e com o mesmo amor, especialmente para você. Deus ainda quer falar mais com o seu coração. Ele ainda tem direção, cura e consolo reservados para o seu espírito. Que a sabedoria do alto continue guiando os seus passos. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.